Esta oficina tem por objetivo fornecer os conhecimentos básicos de sonorização, que podem servir para palestras, aulas e pequenas apresentações artísticas de música, teatro e dança. Para isso, vamos apresentar elementos básicos como microfones, cabos e caixas de som, mas o principal é explicar o funcionamento de uma mesa de som, que vai te ajudar a regular tudo isso. O que é o som? O som é um fenômeno físico que nós humanos percebemos principalmente por meio da audição. O som são ondas mecânicas, padrões vibratórios, que se propagam por diversos meios, mas principalmente pelo ar. As ondas podem ser classificadas de diferentes formas, e é um fenômeno complexo estudado pela física, mas que por agora nós precisamos compreender apenas algumas questões mais objetivas. As ondas mais simples de usarmos para uma explicação são as ondas senoidais, ou senoide. Uma senoide possui uma frequência e um comprimento de onda bem definido, e são medidas em hertz, que é a quantidade de vezes que essa onda vibra, ou seja, quantas vezes seu movimento se repete por segundo. Todas as notas musicais possuem uma quantidade de hertz definida, como o Lá utilizado como padrão para afinação de instrumentos, que possui 440 Hz, ou seja, é uma onda que vibra 440 vezes por segundo. Costumamos dizer que a audição humana é capaz de ouvir entre 20 e 20 mil Hz, muito embora a maioria das pessoas não possua a mesma capacidade auditiva. Alguns animais podem ouvir muito mais. Pessoas mais velhas ou que desgastaram sua audição costumam ouvir bem menos do que 20 mil Hz, parando por volta de 15 ou 16 mil. De qualquer maneira, é dentro desse espectro de 20 a 20 mil Hz que nós medimos os fenômenos auditivos. Nós costumamos dividir esse espectro de frequências em três grandes grupos: graves, médios e agudos. Os graves são de 20 a 200 Hz, os médios de 200 Hz a 6 mil Hz e os agudos de 6 mil a 20 mil Hz. Para simplificar, costumamos chamar as quantidades de 1000 Hz apenas de K, que vem de kHz, para simplificar a fala. Então 2K são 2000 Hz, 5K são 5000 Hz. Nós também subdividimos esses três grandes grupos em subgrupos, para especificar melhor a região da qual estamos falando. Chamamos as frequências de 20 a 80 Hz de subgraves, por exemplo, que são frequências mais difíceis de ouvir, cuja onda é tão grande fisicamente que sentimos elas com o corpo todo. Dividimos os médios em médios graves, que estão entre 200 e 600 Hz. De 600 Hz a 2K são os médios médios, e de 2K até 6K são os médios agudos, sobre os quais também usamos o adjetivo presença. A maioria de todos os instrumentos e mesmo as vozes humanas são vibrações das frequências médias. Os agudos são todas as frequências acima de 6K. Chamamos os agudos de 6 até 10K de brilho, e acima disso são os superagudos, ou às vezes chamados simplesmente de ar, pois costumam ter sons de ecos, reflexões e sobras de sons de diversas coisas. Um sistema de áudio é formado por todos os elementos necessários para reproduzir, ou seja, tocar um som. Estamos falando, portanto, de caixas acústicas, cabos, mesas de som e quaisquer aparelhos que estejam ali conectados, como computadores, controladores de DJ, microfones e instrumentos musicais. Devemos entender, então, qual é o caminho percorrido pelo som, ou fluxo do sinal. O som sai de uma fonte sonora, como a voz, é captado por um microfone, que passa pelo cabo e vai entrar na mesa de som, para então ser levado por outro cabo até as caixas acústicas ou de uma interface de áudio. Dentro da mesa de som, ou de outros equipamentos que estejam ali conectados, ele poderá sofrer alterações. Então é sempre bom lembrar o caminho que esse sinal de áudio está percorrendo para entendermos o que está acontecendo com o som e detectarmos eventuais problemas e podermos manipulá-lo melhor. Esse caminho é importante para que você compreenda como o som será manipulado, mas também para você ligar e desligar o seu sistema de áudio. Você sempre vai ligar o seu sistema de áudio no caminho inverso do som, que é o caminho percorrido pela eletricidade. Ou seja, você vai primeiro plugar os equipamentos na tomada, depois ligar a mesa de som e qualquer coisa que esteja junto, para por último ligar as caixas acústicas. E vai começar a desligar pelas caixas acústicas, para por último desligar a mesa de som. Essa ordem serve para quaisquer outros equipamentos que estejam no caminho do sinal. Por exemplo, se você plugar um equalizador entre a saída de sua mesa de som e as caixas acústicas. Isso serve para que você evite provocar ruídos que danificam o seu equipamento, esses sons de estouro. O ruído produzido pela eletricidade ao ligar e desligar não é um som musical, para o qual a caixa foi projetada a reproduzir. Esse som fará com que o alto-falante da caixa acústica tente reproduzir uma onda quadrada, que força sua característica física.
Isso desgastará os alto-falantes e, com o tempo, precisarão ser trocados. Sempre se certifique da voltagem do equipamento antes de você ligá-lo à tomada. Equipamentos de 110 volts ligados à rede elétrica de 220 volts queimam. E equipamentos de 220 volts ligados à rede de 110 volts não funcionam corretamente. Hoje em dia, muitos equipamentos são bivolt automáticos. Isto é, eles detectam a voltagem ligando corretamente. Porém, alguns equipamentos precisam que você selecione essa voltagem numa chave e outros não possuem nenhuma das duas opções, de forma que você vai necessitar de um transformador de voltagem. Outra grandeza física que nós precisamos entender um pouco são os decibéis, que são usados para medir o volume do som. Existem duas coisas principais para nós aqui num primeiro momento. Primeiro é que os decibéis são uma medida que varia de acordo com uma escala logarítmica, em que a ampliação de 10 vezes de potência sonora é percebido como o dobro do volume de som. Isso significa que a variação de decibéis não é uniforme. Se nós tivermos dois sons de 50 decibéis que estejam se somando, eles não farão 100 decibéis. Nossos ouvidos percebem que o volume do som dobra a cada 3 decibéis. Logo, esses dois sons que produzem 50 decibéis, se somados, teriam 53 decibéis. A segunda coisa é que um decibel é uma medida frequentemente usada de forma relativa. Em equipamentos de áudio, como uma mesa de som, quando você lê 0 decibéis, significa que naquele ponto não está sendo nem retirado nem acrescentado nenhum decibel. Ou seja, que o sinal que está passando ali não está sendo alterado pelo botão que esteja medindo 0 decibéis. Passemos então para as caixas acústicas. As caixas acústicas, às vezes chamadas apenas de caixas, são os aparelhos que possuem alto-falantes e, na prática, amplificam qualquer coisa que for conectada a ela. Existem caixas passivas e caixas ativas. As caixas passivas são as que necessitam de uma potência externa que irá alimentar os falantes com energia a fim de amplificar o som. Neste vídeo, usamos caixas ativas, que são a maioria das caixas comercializadas atualmente. As caixas acústicas também podem estar sendo chamadas de monitores, por serem as caixas onde vamos monitorar, ou seja, observar algo, ou de PAs. PA vem do inglês Public Address, endereço público, que é o nome que usamos para as caixas que levarão o som diretamente ao público que está assistindo. Vamos ver agora os tipos de conectores que podemos utilizar. Os conectores mais utilizados são o XLR, o RCA e o TRS. O conector TRS é o que vemos na maioria dos equipamentos, e eles possuem uma subclassificação de acordo com o tamanho dele, a bitola, a grossura desse conector. Eles são o mesmo tipo de pino de tamanho diferente, que chamamos de P2, que é o tamanho de um conector usado, por exemplo, em celulares e laptops, e o P10, presente na maioria dos instrumentos. O nome TRS vem do inglês, Tip Ring Sleeve, ponta, anel e malha. Eles podem ser mono ou podem ser estéreo, ou seja, transmitir um sinal apenas ou dois. Você reconhece se eles são estéreo olhando para o conector, pois há um anel a mais nos conectores estéreo. É importante lembrar que você trabalha os canais da mesa individualmente. Então, se você puxa um sinal de um cabo estéreo, como às vezes fazemos em celulares e laptops, ele terá que ser dividido em dois canais na mesa. Esse é o caso dos cabos RCA. Eles normalmente são utilizados em aparelhos de som e equipamentos de DJ, como controladoras, mixers, CDJ, pickups e alguns processadores de efeitos. Eles são marcados com as cores branca e vermelha, para facilitar o reconhecimento de cada lado direito ou esquerdo que está em cada canal. O último conector sobre o qual vamos falar é o conector XLR. Às vezes, eles são chamados de cabos Canon, que é a mesma relação de metonímia que temos com Gillette e lâmina de barbear. Canon é a marca que popularizou esse conector. Aqui, como TRS, a nomenclatura está nos dizendo que é o que o cabo faz. A letra X representa a malha protetora do cabo, enquanto LR são left e right em inglês, ou seja, direito e esquerdo, que são os pinos que você pode ver. Isso serve para fazer com que o sinal que passa de um cabo de ponta XLR seja balanceado. O sinal que passa por ele é manipulado de forma que ele cancele eventuais ruídos elétricos, sendo, portanto, um sinal mais limpo. Os canais que usam os conectores que falamos anteriormente não são cabos balanceados, e por isso são mais suscetíveis a ruídos. É melhor que você evite usar cabos TRS ou RCA longos, acima de 5 metros. Os cabos XLR podem ser bem maiores. Agora passemos para a mesa de som. A mesa de som, num primeiro momento, parece o painel de um avião, com dezenas de botões e controles que parecem muito complicados. Contudo,
A maioria desses controles fazem coisas semelhantes, e é possível compreender o funcionamento da mesa isolando algumas das áreas da mesa para que isso fique claro. Nós vamos dividir a explicação entre a área em que os sons entram e as que regulam como ele sai da mesa. Você precisa entender que o que acontece em uma fileira de botões que são de um mesmo canal na mesa é igual ou muito parecido ao que acontece nos demais. Então, entendendo por parte, você vai saber operar o todo. Da mesma forma, eu escolhi esse modelo de mesa de som porque é uma mesa que possui os elementos e funções mais comuns às mesas de som. Você vai encontrar alguns modelos mais simples com algumas funções a menos, mas será capaz de operar a partir da explicação desta. Eventualmente, um modelo diferente vai apresentar pequenas diferenças nos valores de decibéis e frequências de equalizadores, por exemplo. São coisas que você pode facilmente conferir no material de cada equipamento e tirar sua dúvida se tiver um pouco diferente do que está sendo explicado aqui. A primeira coisa que observamos nesta mesa é o tipo de entrada, que no caso é do tipo que serve tanto para conectar um plug P10 quanto um plug XLR. É importante saber que diferentes fontes sonoras terão diferentes níveis de sinal elétrico, em diferentes intensidades, que em áudio é medido pela impedância. Em termos simples, impedância é a facilidade com que o sinal é transmitido, ou seja, uma impedância baixa é um sinal mais fraco e uma impedância alta um sinal mais forte. Microfones costumam ter impedâncias menores, sendo que os dinâmicos são mais fracos que os condensadores. Depois temos os instrumentos elétricos como as guitarras, violões e contrabaixos, e normalmente encontramos as maiores impedâncias em equipamentos como teclados, sintetizadores e controladoras. É por isso que logo abaixo temos esse botão, com o nome Pad, que vem com um sinal de 26 dB, que é a abreviação de decibéis. Quando ativado, ele diminui em 26 decibéis um sinal que está chegando nesse canal. E isso serve para que fique mais fácil de você trabalhar na mesa com um sinal que chega muito alto e dificulta você a regular esse canal perto dos outros. Como, por exemplo, entre um teclado que envia um sinal muito alto perto de um microfone que está captando uma voz e envia um sinal mais baixo. Ao lado dele, há um botão chamado HPF, que é High Pass Filter em inglês, ou filtro passa altas. Ele é um botão que aplica um equalizador que vai deixar com que as frequências mais altas passem, como o nome diz, diminuindo drasticamente os graves. No caso, como está assinalado aqui, 80 Hz, que significa que ele vai cortar frequências de subgrave, de 80 Hz para baixo. Ele serve para evitar que graves indesejados sejam captados, por exemplo, quando você está trabalhando no microfone com uma pessoa falando ou cantando, e você não quer que tenha sobras de nenhum barulho de bumbo ou simplesmente a reflexão do som da sala que está pegando numa parede, porque é mais difícil absorver os graves. Esses botões que nós viramos são os knobs em inglês, ou potenciômetros. O próximo botão que a gente tem aqui chama-se ganho. Você pode ver que tem uma área que está marcada em cinza, que é onde ele normalmente vai ser utilizado. O ganho regula o pré-amplificador da mesa, a quantidade de sinal que você vai deixar entrar no sistema de áudio e amplificar. Você só aumenta, além dessa área cinza, se o sinal estiver chegando muito baixo, porque é uma área indicada para você usar. A gente chama de estrutura de ganhos quando nós regulamos os ganhos de vários canais de uma mesa, para posteriormente mixar esse som. Você vai começar a regular por aqui, onde está marcada a parte cinza, e você vai procurar uma quantidade de sinal razoável, mas sempre preferindo trabalhar com uma estrutura de ganhos, ou seja, com os ganhos de todos os canais em níveis mais baixos. É importante prestar atenção aqui, porque quando você tem microfones ligados aos canais, quanto mais você aumenta os ganhos, mais você estará captando a fonte sonora que você deseja, como uma voz ou um instrumento. Porém, mais você vai estar captando outros sons também, que podem ser indesejados, o que vai dificultar a sua mixagem. O próximo botão aqui é o compressor. Compressores são processadores de volume dinâmicos, que possuem diversas utilizações. Aqui nessa mesa, ele vem com apenas uma regulagem, então ele não tem o mesmo desempenho que um bom compressor externo, pois vem com uma regulagem pré-determinada de fábrica. Portanto, ele apenas diminui a dinâmica e aumenta um pouco o volume conforme giramos ele. A próxima parte é a área de filtros, ou equalizadores, que nessa mesa são os que possuem a cor verde. A primeira coisa sobre eles é saber que quando estão apontados para cima, para 12 horas, dizemos que eles estão flat, ou fletados. Significa que eles estão em 0 dB, ou seja, ao sinal que está passando não está sendo acrescentado nem retirado nenhum decibel. Se girarmos para a esquerda, podemos retirar até 15 decibéis e para a direita acrescentar até 15 decibéis.
Como podemos ver, nessa mesa, se girarmos o botão de High ou Altas, estaremos mexendo nos agudos, acrescentando ou retirando a partir de 10 kHz. Isso não significa que mexemos apenas nessa frequência, mas que ela é o centro de uma área na qual mexemos no espectro de frequências. Logo abaixo, temos dois potenciômetros ou knobs, que são os equalizadores de frequências médias. Num deles, nós regulamos a quantidade de decibéis que estaremos colocando ou retirando, e no outro, estaremos escolhendo qual a frequência central de uma área de médios que nós estamos mexendo. Existem 4 frequências marcadas aqui para nos guiar: 250 Hz, que seriam os médios graves, 1K, 2,5K, ou seja, 2.500 Hz, e na outra extremidade desse knob, 5K. Por fim, temos o equalizador de graves, que funcionam como agudo e nessa mesa está regulado para atuar na área de 100 Hz. Daqui para baixo, os botões que nós temos disponíveis vão servir para fazer o que nós chamamos de endereçar o sinal. Essa palavra é usada para explicar que nós vamos dar um endereço, decidir para onde eles vão e com qual quantidade de volume será enviado para lá. Os knobs em azul são chamados de auxiliares. Todos eles servem para regular a quantidade de volume que estamos mandando para um monitor, que normalmente, tanto em estúdios quanto no palco, serão usados como retorno para os artistas. Cada auxiliar costuma ser conectado a um monitor, uma caixa que servirá como retorno, para que o artista ouça uma mixagem de instrumentos específica, só para ele, da caixa que está posicionada próxima a ele. Ou seja, se nesse canal nós temos uma voz, a partir desse knob nós decidiremos o quanto de volume nós enviaremos para o retorno 1 com o auxiliar 1 e para o retorno 2 com o auxiliar 2 e assim por diante. Esse knob ou potenciômetro funciona como um volume, então se tiver todo para a esquerda ele não está enviando nada de som, com o volume aumentando conforme você gira para a direita. Existem aqui 2 detalhes, que podem ser diferentes de acordo com a mesa que você estiver utilizando. O primeiro é esse botão escrito pré. Quando pressionado, significa que esse auxiliar está funcionando pré-fader, ou seja, antes do fader, que é o controle de volume desse canal que vai para a sua mixagem final. Ou seja, esse botão de auxiliar é totalmente independente do fader. Senão, esse auxiliar funciona pós-fader, ou seja, ele está determinado também a partir do fader, que é o último botão que a gente vai ver, que é esse deslizante, que regula os volumes de cada canal. O segundo dos detalhes é que há esse quarto knob de cor branca. Ele pode ser utilizado tanto para auxiliar, ou seja, ligado a um monitor, uma caixa de retorno, quanto ele pode ser utilizado para acrescentar efeitos a esse canal. Essa é uma característica dessa mesa. Se estiver sendo usado para efeitos, ele determina a quantidade de volume que está sendo enviado para o processador de efeito da mesa. Essa mesa aqui possui 24 efeitos, que é um assunto bastante complexo e que varia muito de acordo com o que você está fazendo com a mesa de som, e envolve mixagem, que não é o objetivo desse curso. Vamos apenas esclarecer aqui que para ouvir algum efeito que você escolha aplicar sobre um canal, você precisa enviar desse knob e depois ativar e regular o volume desse canal, também chamado de FX Return, ou retorno de efeitos do inglês. O último knob que temos de cor vermelha é o Pan, ou panorama. A partir dele, nós podemos espacializar a mixagem. Quando ele está no meio, flat, significa que o sinal desse canal está saindo igualmente dos dois lados do estéreo, nas duas caixas de som. Conforme giramos para a esquerda, ele vai para esse lado até sumir totalmente do lado direito, ficando um som que sai só do lado esquerdo, e vice-versa. Ele serve para melhorar a sua mixagem, principalmente quando existem muitos instrumentos no palco, pois você precisa separá-los assim, e eles ficam mais claros para a compreensão do público, como por exemplo numa banda que possui 2 guitarristas e você coloca o som de cada um pouco ou até totalmente para cada um dos lados. Aqui temos o botão de mute, ou mudo. Ele serve para ligar ou desligar um canal. Nessa mesa, ele fica aceso quando ligado. Aqui no final temos a área dos faders, que são esses botões deslizantes. Se eles estiverem no 0 dB, como já dissemos, significa que não estamos retirando nem acrescentando volume a esse canal. Se deslizarmos eles até embaixo, estaremos retirando todo o volume do canal. É interessante sempre começar a regular o som com os faders embaixo, pois assim você acrescenta apenas o volume necessário em cada canal e também evita sustos ou volumes muito altos.
enquanto algum instrumentista estiver testando seu instrumento. Outra forma de fazer isso é a partir aqui do botão PFL, que significa Pré-Fader Level, ou nível antes do fader. Com ele pressionado, podemos saber se está chegando som por esse canal, que será indicado no medidor da mesa e pode também ser ouvido com o fone de ouvido. Assim, você já ouve e faz algumas regulagens no som de uma banda, por exemplo, antes mesmo de enviar o som para os PAs ou monitores, agilizando seu trabalho e evitando incomodar as pessoas durante uma passagem de som. Você conecta o fone de ouvido e regula o seu volume aqui, desse outro lado da mesa. Essa luz LED vermelha aqui indica o peak, ou pico. Ele acende para te avisar quando algum volume desse canal está chegando alto demais, saturado, o que vai prejudicar o som e pode inclusive prejudicar o seu equipamento. É um jeito fácil de, durante um evento, um show, você perceber também qual dos canais está soltando algum ruído, né? Porque você vai olhar para a mesa com várias coisas ligadas e provavelmente esse indicador, esse LED, vai estar acendendo num canal que está gerando ruído. A última coisa que precisamos saber sobre o endereçamento aqui são esses 3 botões. O vermelho avisa que o som desse canal está sendo enviado para o seu Master Fader, que é o fader que controla o volume total da soma de todos os outros faders da mesa. Ele tem que estar pressionado, senão o sinal desse canal não está sendo enviado para lá. E os outros 2 endereçam o sinal para subgrupos, que aqui nessa mesa são subdivididos em 1 e 2 e 3 e 4. Os subgrupos servem, por exemplo, quando você quer selecionar um grupo de canais que trabalham juntos, como por exemplo, vários microfones ligados de uma bateria ou um naipe de metais. Dessa forma, você endereça ele para os subgrupos e pode mutar ou regular o volume de todos eles de uma vez, sem ter que mexer nos volumes dos canais individualmente, o que faz você perder tempo numa passagem de som ou numa mixagem. Então você pode selecionar, por exemplo, 4, 5 microfones de uma bateria, endereçar aqui para o subgrupo 1 e 2, e se você quiser tirar todos os microfones dessa bateria ao mesmo tempo, ou subir ou abaixar o volume da bateria inteira ao mesmo tempo, você vai estar com tudo isso em um controle apenas, nesse fader. Eles são 4, porque nessa mesa você também pode selecioná-los pelo meio do pan, como está indicado aqui no potenciômetro dessa função. Bem, agora que vimos o caminho do sinal, canal por canal, ficou fácil, certo? Os outros canais são iguais ou contêm pequenas diferenças. Vamos então ver a outra área da mesa, que são as áreas de saídas. Como já mencionado, esse fader controla o volume do efeito aplicado aos canais. Esses 2 faders controlam os volumes de instrumentos que tenham sido enviados para os subgrupos. E esse aqui é o Master Fader, que controla o volume geral, que vai para os PAs. Aqui em cima você pode ver os conectores que enviam esse som para os PAs. Então você conecta daqui para as caixas principais. Esses outros conectores ao lado possuem a mesma função, que às vezes você pode usar na House Mix, que é o lugar onde você fica quando está mixando, para você ouvir uma cópia dos PAs. Nem sempre você está com a House Mix, esse lugar de onde você está mixando, no mesmo lugar que o público. Então, a sua percepção sobre o som que está chegando para o público é um pouco alterada. Dessa forma, é interessante, às vezes, ter um par de caixas conectado que serve para levar para você especificamente em outro lugar que você está e você ter uma ideia desse som que está chegando para o público. Esse botão aqui serve para você regular o volume desses monitores. Aqui nós temos o volume que regula o master dos auxiliares, ou seja, o volume somado de toda a regulagem feita nos auxiliares, e aqui nós temos a saída, onde nós vamos conectar as caixas ou monitores de cada um desses auxiliares, numerados. Então, na saída número 1 aqui, você vai ter o som que vem do auxiliar 1. Todos os volumes que foram do auxiliar 1 somados e que você controla aqui pelo Master 1. E depois o 2, o 3, conforme você for conectando outros monitores, que normalmente, como a gente falou, são usados para retornos aqui. Por fim, nós temos 2 botões específicos que são importantes. O primeiro é o Phantom Power. O Phantom Power, ou energia fantasma, é o botão que envia eletricidade para alguns microfones, que só funcionam com isso. É um impulso de 48 volts que é enviado pelo cabo XLR que esteja conectado a esse microfone, que normalmente é um microfone condensador. Descubra se você está utilizando um microfone que precisa de Phantom Power. Você conecta o microfone primeiro e depois liga o Phantom Power, e você desliga o Phantom Power antes de desconectar o microfone, para evitar que ele seja danificado. O outro botão é esse aqui, com o qual você escolhe se a mesa está operando normalmente
ou por USB. Se você selecionar via USB, significa que o sinal dela estará sendo enviado por um cabo USB conectado à mesa para um laptop. Por meio desse recurso, você pode fazer uma mixagem na mesa de som e enviá-la diretamente para o seu computador, para um software que você gravar tudo que você tiver regulado e mixado nessa mesa de som. Vamos mostrar então aqui algumas das coisas que a gente comentou e algumas novas também com a mesa de som ligada. Em primeiro lugar, comentar que essa mesa de som está ligada via USB, então a gente vê que não tem nenhum cabo saindo aqui para os monitores. Eu estou tirando o sinal do microfone que eu estou falando para vocês, da mesa USB diretamente para o laptop em que eu estou gravando a aula. Aqui tem um microfone condensador, no caso é um AKG, é um microfone que ele tem algumas opções, que são opções de atenuação ou de você escolher como que ele está captando o som. Os microfones condensadores, eles normalmente precisam de phantom power, certo? Se fosse para você conectar ele, você conectaria ele pelo cabo XLR, aqui. Esse aqui é onde eu estou usando o microfone que eu estou falando. Mas se fosse condensador, você ligaria o phantom power para alimentar ele, ok? Eu estou gravando a aula com um microfone SM58 da Shure. É um dos microfones mais famosos, mais utilizados. É um microfone padrão, né? Ele é legal para você captar vocais, por exemplo. E eu estou usando um pop filter nele. Essa espuminha aqui, certo? Que é o pop filter mais comumzinho, que você vai ver, por exemplo, em entrevistas na televisão. É normal os entrevistadores estarem com essa espuma no microfone. E existe esse pop filter que tem essa redinha, você prende essa parte aqui no pedestal do microfone e essa redinha fica entre o microfone e a boca de quem estiver falando. O pop filter ele evita alguns ruídos indesejados, principalmente das palavras que têm B e P, que são palavras que a gente projeta com a boca, elas costumam gerar um estouro na cápsula do microfone, né? Então você vai ouvir um estouro de grave em algumas palavras. Outra coisa importante mencionar é o shock mouth, que é esse aparato aqui, que costuma ser utilizado junto com os condensadores. Como o condensador é um microfone muito sensível, às vezes ele capta o próprio ruído, por exemplo, dos passos de uma pessoa num palco, transmitidos pelo próprio pedestal do microfone. Então, para evitar isso, né, para evitar ruídos indesejados, você coloca o microfone montado aqui, ele tem esse elástico, essa redinha aqui do lado, né, e evita que a vibração seja transmitida para o pedestal do microfone até ele. Então, o microfone está ligado aqui no canal 2 da mesa, certo? Como é um microfone dinâmico, eu não liguei o pad, não precisou de atenuação. Na verdade, eu até aumentei um pouquinho o ganho acima do que é recomendado, que é aquela marca que a gente falou antes, mas ainda está um ganho bem pequeno, né? Eu falo baixo, estou falando calmamente aqui, então foi legal aumentar um pouquinho para chegar um pouco mais de sinal na mesa. Deixei o compressor presetado, não vem ao caso a gente mexer nele aqui, seria bem difícil compreender o funcionamento de um compressor dessa mesa, né, que ele está presetado numa voz comum, sem o resto dos instrumentos. Aqui nos equalizadores eu diminui um pouquinho do grave, às vezes é bom a gente fazer isso, principalmente para locução, porque os graves eles costumam atrapalhar um pouco a compreensão da voz, né? No caso a minha voz não é muito grave, mas sim algumas pessoas atrapalha bastante. E eu vou mexer aqui algumas coisas, só para a gente ver o sinal sendo alterado, né? Então, primeiro vou colocar aqui seleção do equalizador dos médios em 250 e aumentar bastante para vocês verem, certo? Eu estou dando 15 dB agora em 250 Hz. Agora eu vou mexer um pouco isso para 1000, para vocês sentirem como é que é a diferença da voz. Então você colocou bastante 1K agora, né? A gente está colocando bastante, 15 dB. Agora para 2K e meio, vocês percebem que ficou mais agudo, né? A minha voz alterou. E por fim vou colocar aqui um pouquinho o equalizador em 5K para vocês sentirem a diferença quando a gente está colocando aí médios nessas frequências. Fiz isso só para vocês sentirem, né? Mais ou menos como é que esses equalizadores funcionam. Daria para a gente mexer mais em outros instrumentos, né? É um processo longo para você entender quais instrumentos falam melhor em cada frequência. Isso vai variar muito de acordo com a mixagem que você quer fazer
de acordo com se é banda, se é um estúdio, de acordo com a sala, né? São muitos detalhes. E vamos então colocar algum efeito, né? Lembrando que o sinal segue aqui. Aqui eu vou mandar ele para os efeitos e aqui tem o canal de retorno dos efeitos que está ligado, certo? Do lado de cá eu selecionei um delay que é... A gente vai ouvir o delay agora. Delay. Eu poderia selecionar também um reverb, que costuma ser mais comum. É sempre bom tomar cuidado com os efeitos, porque muito efeito vai tornar a coisa um pouco eletrônica, né? Meio fora do que a gente está acostumado a ouvir. Então você tem que usar os efeitos leve. Eu coloquei aqui exagerado só para a gente entender esse sinal passando por aqui, sendo mexido pelos equalizadores, sendo enviado para o canal de efeitos, que aqui está o retorno dele, ok? Ouvindo agora a minha voz com o efeito. Então, vamos ver agora na prática como se a gente tivesse uma banda conectada aqui na mesa de som. Eu peguei uma trilha sonora de game que eu fiz, uma música bem simples, e para fins didáticos eu puxei só 4 canais aqui. Eu estou monitorando, né? Eu estou ouvindo pelo fone de ouvido, que está plugado aqui, aumentei o volume dele. Na mesa, no canal 7, num cabo P10 TRS, está chegando a bateria, que nessa música é bem simples, é bumbo, caixa e chimbal, tá tudo junto. No canal 8 está chegando o baixo, e canais 13 e 14, com cabo RCA, estão chegando guitarras e acho que tem um pouquinho de teclado também. Por enquanto está tudo flat, então esse sinal que está chegando aqui na mesa ele não está sendo alterado pelos equalizadores. E eu vou mexer um pouquinho nos equalizadores para vocês verem como faz diferença, né? É bom lembrar que no caso aqui nessa mesa, canais 13 e 14, eu não tenho como selecionar qual a frequência de médio, né? Não tem ali o knob. E quando eu mexer nos médios, eu estou mexendo sempre em 2K e meio, ok? Eu vou dar play aqui, é um surf rock. É uma música bem simples, como eu falei, ela não está completa, está dando para ouvir uma sombra, às vezes, de algum outro instrumento que estava na gravação. Vamos começar mexendo na guitarra aqui, né? Colocar bastante agudo, que aumenta um pouco os harmônicos agudos e o eco da guitarra. Eu vou mexer um pouquinho nos médios. Voltei o agudo normal e aumentar bastante os médios. E o que faz bastante diferença porque a guitarra fala, e principalmente a guitarra dessa música, ela fala bastante na área dos médios, né? Vou voltar. Tirar o canal da guitarra. Deixar baixo e bateria. Agora eu vou aumentar bastante o grave do baixo. Coloquei 15 dB de grave no baixo. Vou mexer na bateria também. Vou colocar grave. E vou tirar médios, que normalmente são as frequências que a gente não quer em muitas peças de bateria. Vou colocar agudo também. Reforçar os pratos aí, ó. Só a bateria agora. Vou voltar aqui flat. Certo? Só o baixo agora. Vou voltar flat. Ok. Colocar a guitarra de novo. Colocar a bateria de novo. E vou refazer algumas coisas aqui. Vou dar uma mixada nela a partir dos equalizadores, né? Então coloquei grave e agudo na bateria. Vou colocar médio aqui na guitarra. Tirar grave da guitarra. Colocar 250k no baixo. Você vê que ele fica bem mais alto, altera um tanto o timbre também. Então dá pra ver aí como é que a gente faz um pouco de mixagem, né? Só mexendo nos equalizadores, alterei um bocado como é que a música soa, né? E uma última coisa que é legal lembrar é que é sempre bom que o medidor, né, o meter aqui, ele esteja trabalhando até 0, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos,
mas isso significa que o canal ele não está saturando. Então a gente não está alterando demais o sinal e também não está mandando nada saturado para as caixas, como a gente conversou antes. Isso pode danificar sua caixa, pode até queimar, dependendo se o sinal for muito forte, certo? E acho que deu para sentir aí mais ou menos como é que funciona uma mixagem bem simplesinha, mexendo nos equalizadores. Vê que a gente nem mexeu em volumes, até porque essa música ela já está bastante equilibrada, ela está pronta. E deu pra gente entender razoavelmente o funcionamento da mesa de som. É isso então, pessoal. Obrigado e colofé.